Bom dia a todos do Sarmento Leite, eu sou o Brian Rodrigues, da turma 101. Eu sou o João, da delegação. Eu sou o Luiz. De qual turma? Nenhuma. E a gente vai entrevistar hoje o professor Luiz para fazer algumas perguntas sobre a vida dele no geral. Muito triste. Professor, para começar, a gente queria saber onde o senhor cresceu. Eu cresci, eu nasci, eu moro não vou morrer. Em Esteio, que fica na região metropolitana aqui de Porto Alegre, entre um pouquinho depois de Canoas, sabem Canoas? Sim. Então, tem Porto Alegre, Canoas, e depois fica lá em Esteio, perto de Tangamandapio. E quando o senhor começou a se interessar em matemática, desde a infância ou demorou um pouco mais a ter esse interesse? Então, interesse é uma coisa que eu sempre tive, não sei se pela facilidade que eu tinha, ou tenho, não sei pensar. Mas porque desde que eu era pequeno, antes de entrar na escola, e foi uma angústia, porque a minha irmã, ela entrou na escola 2 anos mais cedo do que eu, e aí por questões de idade eu acabei não entrando ainda, e aí eu estudava, e às vezes pegava até coisas das aulas dela, assim, e acabava estudando em casa. E desde essa época eu já tinha um certo apreço ou proximidade pela matemática, mas em termos de seguir carreira nessa área, foi só no ensino médio que eu vislumbrei essa possibilidade com a minha professora de matemática, Simone, do ensino médio, da terceira série do ensino médio, que na época era terceiro ano, quando uma vez ela foi corrigir uma prova minha e ela disse que eu escrevia bem. E aí eu não entendi o que ela falou quando ela falou escrevia bem, porque eu não entendia que matemática era de escrever também. E daí foi uma das primeiras vezes que eu tive essa conversa e esse entendimento. E aí ela me disse que matemática também se escreve. E ela perguntou se eu já tinha pensado na possibilidade de seguir adiante depois da escola, do ensino médio, numa carreira, uma faculdade envolvendo matemática. E daí, dentre muitas possibilidades de cursos para fazer o vestibular, eu acabei optando para fazer a matemática. Teu sonho sempre foi ser professor de matemática ou tinha outro sonho assim profissional? Não sei. Eu já pensei em fazer várias coisas. E aí, antes de decidir que eu faria matemática, eu fiquei em dúvida entre várias coisas. Quase fiz engenharia química. Eu teria roubado o lugar da Ana Paula. Não. Eu quase fiz engenharia química. Fiquei na dúvida entre matemática também e enfermagem. E já pensei em fazer também ciências sociais. E aí, dentre essas opções, eu não sei se um sonho, mas eu sempre me identifiquei em alguns aspectos com alguns professores meus. De pessoas que eu gostaria de ser e de pessoas que eu não gostaria de ser. Porque a gente vê nas profissões pessoas que a gente se espelha para melhor e para pior também. Mas eu sempre tive uma proximidade com professores, então acho que talvez tenha sido por isso. Professor, agora indo um pouquinho mais pra frente, passando os anos e chegando à tua adolescência. Uhum. Como foi a tua época de escola no Fundamental 2 e no ensino médio? Do Fundamental 2 eu te confesso que muitas coisas eu não lembro, porque naquela época eu não tinha muitas coisas que impactassem diretamente a escolaridade assim, daquela época. Mas eu consigo lembrar que foi uma época de bastante transição, no sentido de que tem as questões que a gente vai desenvolvendo com a adolescência, que todo mundo acaba desenvolvendo, mas em termos da escola, eu lembro também que foi um choque quando eu saí da quinta série e fui para a sexta série, porque eu tinha aula de tarde, fui para ter aula de manhã. E aí eu achava diferente, estranho, porque também na quinta série tem aquela postura de que aqui é como se fosse o quinto ano do CAT, dos pequenos, e aí eu tinha aula de tarde, eu pensava que eu era dos maiores, assim, da escola, e aí eu vi que eu era um dos menores. Mas no Fundamental 2 foi mais na oitava série que eu lembro, que foi o último ano de ingressar no ensino médio. E aí foi quando eu tive proximidade com alguns professores e que me marcaram bastante. Uma delas foi a minha professora de língua portuguesa e a minha professora de teatro. A minha professora de matemática eu sempre gostei, porque ela era quase uma vizinha nossa, e que era a Sinara. E muitas vezes ela foi professora foi colega do meu pai,
foi professora das minhas duas irmãs e foi minha professora. Então, todo mundo já tinha falado dela. Meu pai como colega e depois como amigo e as minhas irmãs como alunas dela. E são algumas das coisas que eu me lembro mais. Como o senhor já falou que desde o ensino médio já tinha interesse na faculdade, né? Não de matemática, mas em se formar assim. Agora indo para a parte da faculdade, por que o senhor escolheu fazer a matemática? Tem algum motivo em específico além da facilidade em escrever ou coisa assim? Não sei. Eu acho que todas as áreas de conhecimento elas têm o que contribuir com a sociedade, com os alunos, enfim. Mas talvez quando eu percebi que eu descartaria a possibilidade de cursar coisas que não fossem relacionadas ao ser do professor, eu comecei a identificar coisas que talvez eu tivesse mais familiaridade com os professores. E aí eu acho que sim, os professores eles foram em algum momento decisivos para eu pensar qual seria esse componente ou qual seria essa área que eu me aprofundaria na faculdade. E aí foi quando eu não fiz química e optei por fazer matemática. E também porque eu acho que a matemática ela tem assim como outros componentes, mas também pela questão da facilidade que eu tinha vontade de estudar mais e contribuir com o que eu poderia ensinar para as pessoas com relação a esse componente. Então, não quis sair da escola, então. Não, ainda tô nela. Muito amor envolvido. Então, a gente já falou sobre porque escolheu a faculdade assim, de matemática. É bem... Eu entrei na faculdade, eu saí do ensino médio. É que toda minha educação básica foi diferente, porque que nem eu falei, da quinta para sexta série foi uma transição muito grande, mas uma transição maior ainda foi quando eu saí da oitava série, porque eu estudava numa escola de rede municipal, lá em Esteio, que tinha uma quantidade reduzida de alunos, como uma escola municipal costuma ter, mas aconteceu uma coisa que foi ruim e me deixou bem triste, mas eu acho que foi por um bom motivo no fim. Quando eu saí do ensino médio, do ensino fundamental, houve algum problema na época em que eu perdi a época de inscrições para entrar no ensino médio na rede de Esteio. E aí eu pensei que eu ficaria um ano sem estudar, enfim. E daí foi quando a minha irmã, que ela já fazia faculdade na época, ela disse que tinha uma escola dentro da URGS, que era para quem quisesse estudar ensino fundamental, médio ou até EJA, de ensino regular e EJA. Só que aí o problema é que ficava e fica muito longe da minha casa. Porque eu moro em Esteio, aí ela me inscreveu, porque o método de entrada lá é por sorteio, que é o colégio de aplicação. E aí lá ela acabou me inscrevendo e eu fui sorteado em 2014, no meu aniversário inclusive. E aí foi quando eu me dei conta da burrada que eu talvez estivesse fazendo. Porque eu não teria condições de custear passagem, não teria condições de me deslocar, porque era muito cansativo. E no fim eu acabei passando todo o meu ensino médio lá. Eu pegava um ônibus de manhã, ia até a estação de trem de Esteio, pegava o trem até o centro de Porto Alegre, mercado público, e lá eu pegava um outro ônibus para ir até a escola. Passagem Era bastante. E aí a gente tinha porque na época eu era estudante de baixa renda, e daí tinha direito a não pagar o transporte intermunicipal, então eu não pagava o trem. E daí a passagem de Esteio eu pagava metade, e a passagem de Porto Alegre eu também pagava metade. E aí depois que eu entrei em março de 2014, foi 2014, então eu fui sorteado em 2013, no final de 2013. Aí foi quando eu tive contato com alguns professores, todos eles marcaram de diferentes formas, mas teve alguns especificamente em que no meu primeiro dia de aula, o meu professor de física, Rafael, ele olhou pra mim e perguntou: onde é que tu mora? Aí eu disse: eu moro em Esteio. Ele: em Esteio? Eu também. Ele morava em Esteio também. Não sei se ele mora, mas de vez em quando eu ainda converso com ele. Mas depois eu acabei fazendo uma eletiva lá, porque lá a gente fazia eletiva.
E uma das eletivas que eu fiz lá era chamada de Centro de Tecnologia Acadêmica, CTA. E daí era um laboratório que trabalhava com diferentes tecnologias digitais, físicas, e daí foi quando eu acabei tendo a oportunidade de ser bolsista lá. E bolsista não no sentido de não pagar mensalidade como em escola particular, mas de receber um auxílio para poder exercer uma determinada atividade lá dentro desse centro, que ficava no colégio, que ele tinha uma parceria com o Instituto de Física da universidade. Então, na universidade eram os bolsistas de graduação e os bolsistas de ensino fundamental e médio trabalhavam na escola. E era uma bolsa de R$100 por mês. E na escola parecia pouco assim, mas ajudou a custear as minhas passagens de deslocamentos. Então me ajudou bastante nesse sentido. E aí eu fiquei bolsista nesses 3 anos. E hoje ele não é mais, mas ele foi diretor da escola e fiquei muito feliz porque ele era uma pessoa muito boa. E a Simone, que foi a minha professora de matemática que eu mencionei anteriormente, foi uma das professoras que me incentivou a fazer isso também. E ela trabalha lá também. Olhando agora, todo o processo que o senhor fazia para poder chegar na escola de ensino médio, o senhor acha que valeu tudo a pena para onde o senhor está hoje? Valeu. Na época, no começo, eu fiquei bastante triste pela distância, porque era um tempo gigantesco que eu dedicava só para deslocamento. Porque eu acordava às 5 da manhã e digo mais, eu tinha aula o dia inteiro. Eu tinha aula das 8 da manhã até 5:30 da tarde. Isso era na faculdade? Não, na escola, no ensino médio. A minha escola era das 8 da manhã até as 5:30 da tarde, aí tinha 1 hora de almoço. Não, tinha 45 minutos de almoço, se eu não me engano. E aí, de tarde, eu saía às 5:30 e daí eu chegava às 7 e pouco da noite em casa. Isso dobrava turno na segunda e na quarta. E daí, terças e quintas, eu tinha 2 possibilidades. Ou eu fazia a minha bolsa, que daí eu também dobrava turno nesses 2 dias, que era uma bolsa de 20 horas semanais, por R$100. Ou eu estudaria que tem os laboratórios, que são momentos em que os alunos dobram turno e ficam no turno inverso da escola para estudar mais e ter quase aulas particulares com esses professores. E daí, de segunda a quinta, eu ficava o dia inteiro na escola. Só sexta que eu ficava até o 12:45. Até meio-dia. Uma outra coisa referente à faculdade, com quantos anos o senhor entrou na faculdade e com quantos anos o senhor se formou? Eu entrei na faculdade em 2017, então eu tinha 18 para 19 anos. Bem cedo. Eu saí da escola em dezembro de 2016, e aí em janeiro eu fiz o vestibular, passei, e aí eu me inscrevi para o vestibular noturno, para fazer o curso noturno. E aí eu entrei no segundo semestre de 2017, e a matemática é 5 anos, o curso de matemática. E aí eu fiquei até 2022. Então eu saí da faculdade com 23 anos. Me formei com 23 anos. 22 para 23 anos. E aí durante esse... Oi? O senhor ainda é meio recém-formado então, né? Eu faz 4 para 3 anos que eu me formei. E aí, dentre esse período da faculdade, em 2019, surgiu uma oportunidade. Já tinha esse movimento, mas eu descobri em 2019 que eu tinha a possibilidade de fazer um intercâmbio. E aí, em 2019, foi quando eu me inscrevi para o intercâmbio, que era destinado a alunos do Instituto de Matemática e Estatística, da universidade, lá da URGS. E aí, me inscrevi e somente 3 alunos seriam selecionados. E aí, eu acabei sendo selecionado para fazer esse intercâmbio, e era para morar e estudar numa universidade em Portugal. E aí eu ganhava um auxílio, e esse auxílio foi suficiente para custear todas as minhas despesas lá. Passagens aéreas de ida e volta a gente recebeu, mas eu fui em setembro de 2019 e retornei no final de julho de 2020 e peguei a pandemia lá. Tava bom demais pra ser verdade. Lá é bem diferente, já sabia falar alguma coisa. Não Assim. sabia nada. Alguns colegas meus que tinham ido em anos anteriores, nesse edital do intercâmbio, eles fizeram uma reunião conosco para dar algumas orientações e dicas de como
falar certas coisas, da diferença que existe do real pro euro. E daí foram conversas bem proveitosas, assim, e de palavras que a gente fala no Brasil e que não pode falar lá, porque lá são palavrões. E o contrário, coisas que se falam lá e que aqui são palavrões. E às vezes só palavras que também não são palavrões, mas que são de pronúncia de pronúncia completamente diferente, assim. E foi bem proveitoso, assim. E eu tive sorte de descobrir naquele ano que essa possibilidade, porque foi o último ano que houve esse intercâmbio. Então eu fui da última turma de alunos que fizeram esse intercâmbio, em 2019. Em 2020 já não houve mais. Por conta da Covid? Não, porque o edital ele tinha um prazo de validade, e aí eles podem ou não ser renovados. E aí, na época, o edital encerrava em 2019 e ele não foi renovado. Que oportunidade. Como é que foi, assim, tipo, ficar escutando, assim, não entender nada que eles estão falando? Então, eu não fui só pra morar, mas eu fui pra estudar lá. Eu ganhava para não trabalhar e ia estudar lá. E aconteceu que nós três fomos, e houve um problema com o meu visto na época. E daí, os meus colegas foram 2 semanas antes, e eu fui 2 semanas depois, então eu já estava atrasado no conteúdo. E aí eu tive que correr atrás. Foi pauleira na época. E eu não entendia metade do que os professores falavam. Eu não entendia metade. Até porque, depois que eu terminasse o intercâmbio, todas as cadeiras, ou seja, as disciplinas que eu cursei lá, seriam aproveitadas aqui na URGS. Aí eu poderia solicitar esse aproveitamento. Só que algumas das cadeiras que eu fiz eram de final de curso. E eu estava no 3º ou 4º semestre. Então eu estava no meu 2º ano de faculdade e fazendo cadeiras que eram do 5º ano. Porque tem que ter entre 30 e 60, 70% do curso completo. E foi muito difícil em termos de conteúdo e de língua mesmo. Porque por mais que seja a língua portuguesa, tem suas nuances. E aí, entender um idioma igual, porém com suas nuances, mas também com um componente que seria de final de curso, eu estando nem na metade, foi difícil. Mas deu tudo certo no final. Depois que voltou de lá, foi sereno. Não. Não. Porque quando eu voltei, eu cheguei na pandemia aqui também. Eu cheguei em julho de 2020. E em julho de 2020 a pandemia já estava no auge. Tanto que para voltar tinha um monte de protocolos de segurança por causa do aeroporto. E daí eu cheguei e tive que ficar trancado em casa por causa da quarentena. E aí na época, algumas disciplinas que eu fiz naqueles semestres foram remotas, pelo computador. E foi bem diferente também. Mas foram percalços diferenciados. Mas deu tudo certo no final. O senhor ainda lembra da experiência de dar a primeira aula e em qual escola foi? Lembro. Quando eu falo aula como professor, eu fiz estágio, estágio não obrigatório. Então, durante a minha faculdade, eu trabalhei em uma escola da rede municipal, ministrando aulas de reforço para alguns alunos. Entretanto, ao mesmo tempo, eu fazia também o PIBID, que é um programa de iniciação à docência, que o governo federal oportuniza bolsas para esses alunos. E aí eu trabalhei no colégio de aplicação também, onde eu estudei. Então, tinha 3 possibilidades de escolas para irem. E aí dessas 3, eu escolhi, assim, eu optei por ir para a aplicação, porque eu disse que, na época, meu supervisor de bolsa, meu orientador, que eu tinha vontade de retornar não como aluno, mas para conhecer a escola com outros olhares. E aí a gente participava das reuniões e tudo mais. Mas essa ideia de ministrar uma aula pela primeira vez, eu fiquei muito nervoso. Muito nervoso. Porque a gente não sabe o que pode falar direitinho, a gente não sabe até que ponto a gente consegue falar certas coisas em termos de conteúdo para os alunos. E são coisas que, por mais que a gente tenha uma preparação muito grande na universidade, a gente acaba adquirindo certas experiências com o passar do tempo. Então, com certeza, hoje eu me sinto bem mais à vontade para dar uma aula como eu me sentia naquela época.
Começou a dar aula em que ano? 2022. Como professor mesmo. Antes era como bolsista ou enfim. Eu vou fazer minha última pergunta, que já estava dando conta, né? Por que o senhor vem de Esteio para trabalhar aqui no Sarmento? Porque eu gosto da escola. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em outros lugares e já fui convidado para dar aula em uma escola da rede privada. Acabei optando por dizer não, porque eu gosto de trabalhar aqui. Eu acho que é um ambiente que é enriquecedor e eu vejo nos colegas e nos alunos, e às vezes até nos pais e responsáveis pelos alunos, que é um ambiente em que é bom de estar. Eu gosto de trabalhar aqui, eu vejo muitos pais e alunos que optam e vejo muitos alunos que têm uma caminhada nessa escola desde os primeiros anos do fundamental. Ano passado, quando alguns alunos se formaram, a gente teve a oportunidade de conversar e a gente descobriu que muitos desses alunos estavam desde o comecinho das séries iniciais e tiveram toda a história na escola. Então é um ambiente bem acolhedor nesse sentido. Eu gosto de trabalhar aqui. Talvez isso é muito importante. Agora eu vou me retirar para ir pro treino. Obrigado, João. Obrigado, senhor, pela entrevista. Foi bom te ter aqui. Mas ainda não terminou. Não? Eu vou pegar aqui umas coisinhas. Vai. Eu trouxe umas coisinhas para mostrar, inclusive. Essa é... Tá, João, tu fica assim segurando. Já que a gente estava falando em infância, Que esse é a bola? são coisas... Hã? No cinema, acho que eu canto. Vou pegar bastante pra, né? Não tem que ficar toda hora. Tá gravando? Tá gravando? Tá vendo Não essa tem mais burrice aqui? guardanapo. Tá gravando ainda, galera? Tem tá? aqui. Ah, meu Deus. Eu dou. Olha aí. Pega uns pra ela ali. Pra quem? Pra tua amiga. Mas vai ser... Que amiga? Quem tem? A tua amiguinha, tua parceira. Mas chama ela e pega. Eu também não comi. O senhor mostra pra câmera aqui. Quando tu for mostrar coisas, mostra para essa câmera Essa aqui? Uhum. Deixa eu achar uma bonita que eu gosto. Nossa. Tem muita. E faltam ainda. Me chamou? Eu não, a Cristiane disse pra tu pegar umas coisinhas aqui. Cuidado, Guilherme. Cuidado. Tentando derrubar as câmeras. Cuidado. As câmeras, magrinho. Não vai, fica lá. Ela passa justamente onde não pode. Cuidado. Agora que eu vi que tinha coisa ali. Vou botar a musiquinha de Save Your Body, vou botar só tudo dançando. Bota verde e branco e bota uma musiquinha lá. O senhor trouxe aqui uma Trouxe. coisa pra gente ver. Estavam falando da infância ontem de noite, era 11 horas da noite. Eu disse assim, PQP, eu tenho entrevista. Eu tive reunião até 9 horas da noite. E aí eu pensei, o que eu vou levar? Porque eu fiquei de trazer comida. Daí eu disse assim, comida eu compro. Mas o que eu levo pra falar de infância, de coisas que a gente tem guardadas, enfim. E daí eu olhei nas minhas gavetas e nos meus armários. E daí eu achei algumas coisas que talvez fossem importantes de mostrar o quanto que talvez a gente deva registrar ou arquivar as coisas porque a memória, ela às vezes falha e às vezes tem coisas que nos auxiliam na questão da memória. E daí eu trouxe o peteleco. Sim, isso aqui foi um dinossauro que eu ganhei quando eu era pequeno. E eu guardo ele até hoje porque eu lembro que ele foi um dos meus primeiros brinquedos que eu gostava. E eu chamei ele de peteleco. E eu tenho ele até hoje. Ele tá guardado no meu armário. Eu não sei por que peteleco. Dá pra ver a poeira mesmo. Sim, ele tava completamente guardado. Mas eu não botei fora. E aí, eu lembro da meu ensino fundamental 2, que tu tinha perguntado. E uma coisa que me marcou muito é que a minha escola ela ficava uns 10 minutos a pé, nem isso, da minha casa. E eu saía correndo pra chegar em casa e conseguir assistir Naruto. Sério. Por isso que eu sei um pouco de Naruto. E aí depois depois que eu tive internet em casa, enfim, eu comecei a assistir na internet. E aí, na época, vendiam nos pacotes de salgadinho shurikens
com os personagens do Naruto. Era uma coleção com 30 shurikens. A minha maior angústia é que eu não tenho as 30, tá? Tem quantas? 26. Quase. Mas tem algumas delas que eu gostava muito, algumas eu não consegui até hoje. Quer dizer, eu não procurei na época. Mas capaz de se procurar ter pra vender na internet. E daí elas eram assim. E aí aqui atrás é tudo escrito Naruto. E daí tu podia brincar com as pessoas pra ver quem era mais forte em chakra, poder ou técnica. E aí aqui tem algumas das que eu tinha. E ela realmente voa se tu atirar, tá? Mas eu não vou atirar agora. Não é de bom Só tom. depois. Só depois. Eu não sei muito de Naruto, mas isso aqui é muito... Ah, mas tem que aprender, eu recomendo pra todo mundo. Olha aqui, ó, isso aqui é de dezembro de 2005, minha formatura, tá, do ensino fundamental 1. Olha, João. Nem parece Sr. Luiz. Aqui eu tenho a minha primeira professora. Isso aqui é em dezembro de 2005 também. Esse sou eu. Esse aqui é um antigo amigo meu, chamado Maurício. A gente perdeu o contato. E essa aqui foi a minha primeira professora, o nome dela é Cristina. E ela é quase minha vizinha, ela mora atrás. E ela... Tá velhinha já. Tá. Mas ela me conhece até hoje. Às vezes a gente se encontra na padaria que tem lá perto de casa e ela lembra do meu nome até hoje. E isso é uma coisa que eu gosto nos professores, que... Esses tempos eu vi um vídeo que falava que o professor é uma das poucas pessoas que as pessoas atravessam a rua pra cumprimentar. E eu acho isso bem legal. Aqui foi minha foto de quando eu fui me formar, na 8ª série. Então aqui foi minha formatura da 5ª série e aqui foi minha formatura da 8ª série. Esse sou eu também. Segurando meu primeiro canudo. E não era um canudo, era um papel. Sem barba. Sem barba, sem nada. E aqui é meu álbum de fotos. Eu tenho outras fotos em casa, mas aqui tem algumas das minhas principais fotos que eu tenho guardadas. E tem meu primeiro aniversário, minha família. Olha que lindos, olha que lindos. Eita, como são antigos. E tem algumas fotos que eu não faço... algumas fotos que tem aqui eu lembro quando foram tiradas, porque tem umas de quando eu era mais velho. Mas, tipo essa daqui. Felicidade estampada no rosto. Eita, como é feliz. Isso aqui foi perto da véspera de Natal, que passaram lá na escola, em dezembro de 2008. E daí a gente tinha que pagar, sim, a gente tinha que pagar. Aí eles tiravam a foto, e daí a gente podia ficar com a foto com essa moldura aqui. E aqui sou eu bem feliz depois de ter chorado horrores, dá pra ver na minha cara que eu tinha chorado. Olha, Cristiane. Olha, Cristiane. Olha, João. Esse aqui sou eu chorando. Eu já tô meio seco, né? Chorei bastante. Mas esse aqui era eu feliz depois de ter chorando. A minha mãe, eu acho que lembra o porquê que eu tava rindo. Eu até não perguntei pra ela, mas ela sabe. E algumas das roupas que eu usava... Olha, magrinho, nem parece que eu já é gordo. Algumas das roupas que eu usava quando eu era pequeno, ela guardou pra mim, pra que eu visse depois quando eu fosse grande. Essa aqui é uma das minhas avós que faleceu alguns anos atrás. É a mãe da minha mãe. E aqui tem a mãe do meu pai também, que tá aqui. Cadê a mãe do meu pai? Cadê a mãe do meu pai? Cadê a mãe do meu pai? Eu não sei cadê a mãe do meu pai. Eu vou achar depois. Aí eu mostro. Aí vocês colocam no vídeo depois. Mas... é pra mostrar o quanto que é importante a gente perpetuar certas coisas e guardar. Porque a gente às vezes não dá valor pra certas coisas que estão no nosso entorno, mas talvez guardar, porque em algum momento alguém vai pedir pra olhar. E às vezes até a gente quer ter um TBT e quer relembrar dessas coisas. Seguido eu abro as minhas gavetas e coisas, e daí foi quando eu achei minhas shurikens. Até cartinha de Yu-Gi-Oh! Tem. Eu acho que eu devo ter aqui, eu acho que trouxe. Aqui, ó. Eita, como é preparado. Olha aqui, eu trouxe algumas cartinhas de Yu-Gi-Oh! Que eu tenho guardadas também.
Alguma. Algumas eu tenho uma gaveta cheia. Tu acha que eu botei fora? Eu lembrei dos bafão que a gente batia na escola. Mas no inverno, tu tinha que aquecer a mão pra criar bafo pra poder grudar, porque era pra roubar, né? Aí tinha aquelas pessoas que lambiam a mão pra quando levantar a carta grudar. E aí tu podia virar. Grudava, sair correndo já. Sério? Eu botava cola na mão. Nós já estamos quase terminando. Mas tô dizendo isso uma hora. Eu não falei. Foi o Brian. Então, fazer uma pergunta mais pessoal, assim. Uhum. O que tu gosta de fazer, assim, nas horas vagas? Dormir, mentira. Também. Professor não tem muita hora vaga, né? Mas nas que eu tenho. Eu gosto muito de ver séries, filmes e afins. Mas se eu tiver oportunidade, eu tô sempre passeando. Eu gosto de passear, viajar, enfim. Viajar é caro, então a gente não chama de viagem, a gente chama de passeio, né? Porque passeio é ali, viagem é lá. Até a esquina. Mas sempre que eu posso eu tô passeando, tomando chimarrão, vendo pessoas que eu gosto, que eu acho que é importante a gente ver pessoalmente, pessoas que não seja pelo celular. E lendo, que eu acho que ler é uma coisa que todo mundo deveria tirar um momento para vivenciar essa experiência durante o dia ou durante a semana quando sobra algum tempinho. Joga algum jogo? Tô jogando. Esse ano eu comecei a jogar Hogwarts Legacy. Tá, vou fingir que entendo o que é isso. Como não sabe? É bom. Quem diz que é bom? É bem bom. E tô jogando. Parei de jogar porque eu comecei a jogar Hogwarts Legacy, mas eu jogava LOL. Não sabia nada. Muito pouca coisa. Mas eu aprendi a jogar. De resto eu não jogo muito. Eu já joguei coisa no celular assim, mas não jogo mais também. Tem filme favorito ou série? Essa pergunta é difícil. É que sempre que um aluno me pergunta qual é a minha coisa favorita, eu fico pensando, PQP. Porque coisa favorita, eu acho que toda hora muda, porque às vezes a gente muda também. Mas coisas que já me marcaram muito. A saga Harry Potter me marcou muito. Tem 2 momentos de Harry Potter que eu lembro até hoje. Um foi quando eu fui pra praia com minha irmã. E lá a gente não tinha internet. Não tinha nada. Na casa que a gente ficou de anda da minha irmã, na madrinha dela. A gente não tinha nada, a gente só tinha um DVD de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Conhece? O Prisioneiro, não. Como assim? Num final de semana, eu acho que a gente assistiu umas 18, 20 vezes. E eu não tô nem exagerando, porque terminava o filme e a gente botava de novo. E aí, outra coisa que me marcou bastante foi que eu tenho as fitas VHS, sabe VHS? Do Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreta, que tinha uma locadora perto de casa, que a gente alugava filme. E daí, uma vez eu aluguei alguns filmes, dentre eles o Harry Potter e a Ordem da Fênix, e aí eu fiquei assistindo algumas cenas toda hora. Eu tinha medo de travar aquele DVD. E as fitas VHS estavam para vender, que a locadora ia fechar. R$2 a fita VHS. E daí eu comprei, eu tenho até hoje. Porque VHS sumiu. E aí eu sou uma pessoa um pouco velha de alma, e daí tem algumas coisas meio antigas que eu guardo. O VHS é uma delas, desses filmes, e eu tenho uma máquina de escrever. Um dia eu vou trazer aqui pra vocês ter a oportunidade. Tu tem também? Eu tenho máquina de escrever e VHS também. Tem o quê? VHS. Eu vou trazer a minha máquina de escrever pra vocês terem a oportunidade de ver o que é doer o dedo de digitar o próprio nome. De tão duro que é. De errar e não conseguir apagar. De errar e não conseguir apagar. Tu sabe quando acaba lendo que ela faz clean, aí tu aperta. Essas máquinas eu acho muito legal. Tu acredita que realizou seus objetivos pra agora? A curto prazo? Pode ser. Sim e não. Quando eu era pequeno, eu lembro que eu tive uma aula em que eu tinha que mapear, não sei se mapear, mas talvez listar sonhos a curto, médio e longo prazo. E um dos sonhos que eu listei a longo prazo
era viajar para Alemanha. E eu fui. Quando eu tava no meu intercâmbio, nas férias de inverno, que eram em janeiro, porque lá o inverno é em janeiro, eu fui pra Alemanha, visitei vários lugares assim, mas acabei não... Eu fui para outros lugares, mas depois veio a pandemia e acabei não indo para outros que eu tinha vontade. Mas irei, em algum momento. Em termos de realização pessoal agora, neste período, tem algumas coisas que eu tenho almejado e, portanto, tenho feito meu mestrado. Então, uma das coisas que eu tenho almejado em termos de objetivo pessoal é finalizar o meu mestrado e ingressar no doutorado depois, porque uma coisa que eu deixo de dica para os meus alunos sempre independentemente do método ou da modalidade, nunca parem de estudar. Eu sempre digo isso. E é uma coisa que abre muitas portas. Às vezes é a longo prazo e por isso às vezes tem algumas pessoas que criticam nesse sentido, mas é assim mesmo, as coisas não são imediatas, mas eu fico feliz hoje vendo que alguns dos sonhos ou objetivos que eu listei em algumas aulas da escola eu consegui alcançar. Uma pergunta que talvez a gente esqueceu de perguntar. Eu deixo. Como é que foi a primeira aula aqui no Sarmento? Deixa eu lembrar. Terrível. Foi terrível. Porque eu não estava preparado para ela. Por que eu digo que eu não estava preparado para ela? Eu lembro até hoje quem são os alunos. Foi numa turma que era 101 na época. Mas o que aconteceu? Quando eu entrei aqui na escola, eu não sabia se eu ia ficar aqui na escola. E eu acho que os alunos não sabem dessa história. Por quê? Porque quando eu entrei aqui na escola, tinha um professor que iria dar as aulas de matemática, mas ele estava em processo de se afastar. E aí esse professor estava nesse processo de se afastar e não sabia se ele iria dar aula de matemática aqui no colégio ou não. E aí, durante aquela semana, a antiga diretora, a Cristina, ela disse: não, tu vai ficar aqui durante essa semana e daí depois a gente descobre se tu vai ter que ir para outra escola ou se tu vai continuar aqui. Isso em 2022. E daí ela disse assim: vai ficando na sala dos professores, vai fazendo outras coisas, e aí depois a gente vai vendo se esse professor vai se afastar ou não. E aí, num dia, não lembro se foi numa terça ou numa quarta de noite, a minha mãe recebe um telefonema, um telefone fixo, e pergunta: esse é o telefone da casa do Luiz? Aí minha mãe diz: quem quer falar comigo? Aqui é a diretora Cristina da escola, tudo bem, tudo. Só queria confirmar se esse é o telefone pessoal dele. Tá bom. E daí ela me mandou uma mensagem: oi Luiz, tudo bem? Passando para te avisar que tu começa a dar tuas aulas amanhã de manhã. Eu, como assim? O professor se afastou, enfim, então tu vai poder assumir a matemática aqui dessas turmas. Daí eu disse: tá bom. Fingi naturalidade. E aí, no outro dia, estava eu, belíssimo, para dar minha aula. E eu não sabia o que eu iria dar de aula, porque eu não conhecia os alunos, eu não sabia o que eles já tinham passado em termos de vivência na matemática, de conteúdo, enfim. E daí eu conversei com o professor antigo de matemática deles. Daí eu perguntei o que eles já tinham trabalhado. Ele me mandou um áudio de 5 ou 6 minutos, me explicando. E daí eu disse: meu Deus. Mas no fim deu tudo certo, nós nos demos super bem. E eu acho que a primeira aula, mesmo que sendo a primeira aula do ano, ou seja lá o que for, a pessoa sempre fica um pouco nervosa porque às vezes não conhece os alunos. E quando for, eu acho que um professor que tem anos de experiência, independentemente do tempo que esteja na escola, se não conhecer uma turma, no começo sempre vai pisar em ovos, até conhecer a turma. É normal que isso aconteça. Isso. Então, vou fazer uma pergunta aqui que a Soraya talvez faz pra nós, faz muito pra nós. Como você se vê daqui a 10 anos? Eu não sei. Que pergunta difícil. Daqui 10 anos. Ganhando mais.
porque ganhar mais é bom. Mas, hã? Doutor. Um possível doutor em educação matemática, mas, sobretudo, quando eu sempre penso no passado, assim, quando já me fizeram essa pergunta, eu pensava em que eu me viria daqui a determinados anos, possivelmente com as minhas metas alcançadas. Então, se me perguntassem, como tu me perguntou agora, como eu me vejo daqui a 10 anos, eu acho que me vejo, ou gostaria de me ver, com minhas metas e objetivos alcançados, acadêmica e pessoalmente. Mais bem sucedido em termos de carreira profissional, por isso que é importante nunca parar de estudar, porque o professor também ele está sempre estudando, mas daqui a 10 anos eu me vejo nesse sentido. Eu acho que um dos objetivos de muitos professores é talvez se tornar professor universitário. Então, não sei se para daqui a 10 anos, mas em algum momento eu quero ter a experiência e a possibilidade de dar aula para o ensino superior também, que é um outro ser professor, mas não sei se para daqui a 10 anos, eu não sei se eu me vejo no momento, mas eu tenho almejo essa possibilidade também. Agora, pra terminar mesmo. Então não pode fazer mais. Terminar mesmo. Tá bom. Uma mensagem para todos os teus alunos. Todos os alunos? Não, tipo, falar. Fundamental, ensino médio. Meu Deus, o que eu vou dizer? Por incrível que pareça, eu gosto de todos os alunos. De cada um jeito, alguns eu tenho vontade de matar. Mas se eu tenho uma mensagem para deixar, uma coisa que eu sempre falo nas formaturas dos meus alunos quando eu sou paraninfo, quando me convidam. Eu sempre falo para os alunos que um pensador antigo, e eu não estou falando da Irene, tá? Eu sempre digo isso para os alunos e a mensagem é a seguinte: um professor de Hogwarts, de Harry Potter, disse que sempre existem dois caminhos, o que é certo e o que é fácil. No sentido de que nunca vai existir uma coisa fácil e que seja aquilo que tu quer. Geralmente aquilo que tu quer vai ser pelo caminho mais difícil. Não no sentido de que ele seja difícil, de que tu não deva fazer, mas que vai ter mais percalços. E eu falei vários que eu tive, por exemplo, na minha escolaridade, na infância, enfim, que talvez tenha dado certo. Mas o caminho fácil, que é o rápido, que é o imediato, que não tem problemas ou frustrações, eu não recomendo. Então, o carinha lá do Harry Potter já dizia, e é uma frase que eu tomei pra mim, e é uma das últimas mensagens que eu falo para os meus alunos em ato de formatura, enquanto professor deles, é que existem esses dois caminhos, o que é certo e o que é fácil. Isso aí, agora a última pergunta. Não tem pergunta. Última pergunta. Não tem pergunta. Na última. Muito obrigado, senhor, por aceitar Eu que a nossa agradeço. entrevista. Foi muito gratificante. Ah, eu aqui, sei. a tua presença. E é isso. É Terminamos isso. por aqui. Fico feliz pelo convite. Eu vou levar o peteleco de volta. É isso? Quer ter isso? É isso. Levar um peteleco, então. Eu vou levar, ele vai pra esteio comigo. Enfim. Uma boa. Teu pai. Tá na mão. Pessoa que fala tanto e tu fica todo envergonhado nesse momento. Tá, mas é